De volta com o nosso Você Bonita e agora sim, com o Dr. Domingos Mantelli, ginecologista obstetra, a gente vai conversar sobre a síndrome dos ovários policísticos e apenas os ovários policísticos. Então vamos iniciar por aí, doutor? Vamos lá. Entendendo as diferenças. Bom, primeiramente, as pessoas confundem muito, na verdade, três coisas, né? Ter um cisto de ovário, ter um ovário micropolicístico e ter a síndrome dos ovários policísticos. Então chegam muitas mulheres no consultório falando assim, doutor, eu tenho o ovário policístico, achando que ela está falando da síndrome. E na verdade não é. Você achar num exame um ovário micropolicístico não necessariamente diz que você tem uma síndrome. O próprio nome síndrome já se refere a múltiplos fatores. Ela é uma síndrome plurimetabólica. O que isso significa? Além de ter um ovário micropolicístico, você tem irregularidades menstruais, geralmente para menos, é aquela mulher que menstrua um mês, depois fica 2, 3, 4 meses sem menstruar, aí menstrua de novo, então um ciclo bem irregular, ganho de peso, dificuldade na perda de peso, ela tem uma resistência insulínica, que nós chamamos muitas vezes de um pré-diabetes, ela tem aumento dos hormônios androgênicos, então testosterona, DHT, ela tem aumento desses hormônios que levam em contrapartida a uma oleosidade de pele muito maior, aparecimento de acnes, aparecimento de pelos pelo corpo, principalmente em região de rosto, infertilidade, porque ela faz ciclos anovulatórios, então por não ovular ela tem dificuldade de engravidar. Então isso compreende a síndrome. Então além de tudo isso, ela ainda terá um ovário micropolicístico. Mas olha que interessante, tem gente que tem a síndrome dos ovários policísticos sem ter um ovário micropolicístico. Entendi, tem todas as outras coisas, mas quando você olha a imagem, não tem ali. Então não é mandatório ter um ovário micropolicístico para ser portador da síndrome dos ovários policísticos. E o inverso também é verdadeiro. Você pode ter um ovário micropolicístico sem ter a síndrome. E são tratamentos totalmente distintos. Inclusive, você pode ter um cisto de ovário simples, que é um cisto, muitas vezes, do período ovulatório. Aquele cisto chamado de cisto funcional, que é muito comum, que a grande maioria das mulheres tem. Aí tem o cisto hemorrágico, que é aquele cisto que fica cheio de sangue dentro, que pode romper. Você tem o cisto chamado de endometrioma, que ele é composto de tecido de endometriose. Então tem vários tipos de cisto. E que eles vão ser pontuais. São pontuais, de tratamentos distintos. Aí você tem o ovário micropolicístico e a síndrome dos ovários policísticos. Então, antes da gente comentar aqui as queixas, os sintomas, né, que tudo isso muda muito a qualidade de vida dessa mulher, em que momento normalmente as mulheres descobrem? Então, ou qual seria o momento ali até de uma investigação? É logo depois de uma primeira menstruação? É depois já de um tempinho, numa fase ali da adolescência? A grande maioria sim, porque ela menstrua pela primeira vez, aí de repente ela fica meses sem menstruar. Aí menstrua de novo, fica mais meses sem menstruar. E muitas vezes a menina está entrando na adolescência, ela começa a apresentar esses sintomas, principalmente de acne e muitos pelos. A acne é até comum, né, nessa fase, mas pelos pelo corpo não. Então ela já começa a desconfiar. Geralmente aquela menina que ganha mais peso, aí ela faz dieta, às vezes ela fala, nossa, mas eu estou fazendo jejum, estou comendo uma folha de alface e estou engordando. É muito comum esse tipo de queixa. Ou muitas descobrem no período que querem engravidar. Vão tentar engravidar, não conseguem, quando procuram o médico, a gente vai e diagnostica uma síndrome de ovário policístico. Até porque uma mulher pode ter tudo isso que a gente vai falar agora, como pode ter algumas dessas queixas. Exatamente. Não necessariamente ela vai ter todos os sintomas. Ela pode ter um, pode ter dois, pode ter três. Geralmente, quando tem a síndrome, tem de 3 para mais. Geralmente, sim. Vamos começar com o primeiro, então? Vamos lá. A gente já tem aqui a nossa bonequinha representando a acne, que muito comum, como o doutor comentou, nessa faixa etária. Então, talvez ainda não cause uma certa atenção aos pais, às mães que vão levar, né, nessa consulta. E uma coisa interessante, Carol, nessa fase, muitas meninas procuram o dermatologista, achando que é um problema de pele. Aí começam a tomar uma série de medicamentos, até antibióticos, quando, na verdade, o que ela tem é uma desregulação hormonal. Ela precisa controlar os hormônios. Então, muitos a gente vê tomando medicamentos sem a necessidade, porque a causa não é muitas vezes bacteriana ou um problema de pele. A causa é realmente os hormônios que precisam ser controlados. Então, nesse momento, o ideal é fazer todos os exames pensando nesse ciclo hormonal. Primeiro chegar no diagnóstico. Certo. Diagnosticou que é da síndrome de ovário policístico, aí a gente introduz o tratamento adequado que a gente vai conversar depois. Daqui a pouquinho. Próxima queixa que também está relacionada é essa aqui, ó. Como o doutor já comentou, obesidade. Por que então as mulheres acabam tendo uma questão com a resistência insulínica? A síndrome de ovário policístico, ela age diretamente na resistência insulínica.
Então, se a mulher, né, se essa menina, se ela já está acima do peso, ela vai ter uma chance ainda maior de ganhar mais peso e vai ter dificuldade na perda. Então não é só o ganho, é o ganho e muita dificuldade de perda. Tá. Então a gente precisa controlar essa resistência insulínica, tem que tratar. Obviamente que vai incluir uma série de outras coisas que nós iremos falar mais adiante, hábitos de vida, mas se não tratar, dificilmente ela vai conseguir emagrecer. E isso sem que ela coma muito açúcar, sem que ela extrapole. Independente, é por uma alteração hormonal. Tá aí, então fiquem atentos, isso aqui é um ponto importante que chama muita atenção, né? Aí aqui a gente tem outra questão que é a alteração menstrual. Então, quando começa a ter algo ali que não vai muito bem, percebe que o ciclo mudou, meses sem menstruar, pode indicar ovários policísticos. Pode. Normalmente essa alteração menstrual é para menos. Tá. Então, a mulher que sangra, mês sim, 2, 3, 4 meses não. Então, ela fica com 4, 5 menstruações, às vezes ao longo de um ano, totalmente irregulares. Sangra muitas vezes em pequena quantidade, mas com cólicas. Ela sente um desconforto. Tá. Então, essa é uma das características clássicas de síndrome de ovário policístico. Quando você tem ciclos irregulares, porque uma coisa é ter o ciclo irregular. Quando a gente fala ciclo irregular, não é necessariamente menstruar um mês, ficar 2, 3 sem. Às vezes a mulher pode menstruar todo mês, mas um ciclo dela tem 25 dias, o outro tem 35, aí o outro tem 45, aí o outro tem 20. Essa mulher, ela tem menstruações todos os meses, mas ele é irregular. Tá. Já na síndrome de ovário policístico, não. Ela menstrua e fica meses sem menstruar. Aí menstrua de novo, fica mais meses sem menstruar. É diferente essa irregularidade. Ambas são de causas hormonais, mas são coisas distintas. Agora, um exame de imagem, por exemplo, né, ali do útero de uma mulher que fica essas pausas longas sem menstruar. Tem uma modificação do endométrio, é um útero certeza. Diferente. É um útero diferente, é um ovário diferente, é uma menstruação diferente, é um sangramento diferente. Então, obviamente, quando ela procurar o ginecologista, todos esses dados serão colhidos pelo médico, são importantes na hora de elaborar o diagnóstico. Tá. Para a gente tentar entender como que é a sua menstruação, como que é a coloração da sua menstruação. Desce primeiro só uma borra ou já vem o sangue vivo de uma vez? Quantos dias dura? No finalzinho ele é mais escasso, vai ficando mais escurecido ou simplesmente para de uma hora para outra? Tá. Então a característica de como é essa menstruação também diz muito para o médico. Muito bom. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Já já a gente fala de tratamento, mas continuamos com as queixas. Aqui, ó, aumento de pelos. Dá pra gente falar as principais regiões também que a gente tem que estar atento, doutor? Geralmente, a grande maioria, quando é síndrome de ovário policístico, região de rosto. Então é aquela mulher que tem pelos aqui, principalmente na região da face, aqui na lateral, bastante. E também em braço, em pernas, pelos mais escuros, pelos mais grossos. E isso se deve ao aumento dos androgênios. Então, um dos diagnósticos que a gente faz é quando você dosa os hormônios, você vê lá testosterona, DHT e uma série de outros androgênios e você vê que eles estão extremamente elevados. Muito mais do que o normal. Às vezes você pega meninas com níveis androgênicos iguais de homens. E aí, obviamente, por isso que o homem tem muito mais pelo, tem barba, por conta dos hormônios androgênicos. Então, é alteração da testosterona. Principalmente da testosterona, mas tem uma série de outros hormônios que são derivados da testosterona e que também se alteram. Queda de cabelo também pode fazer parte do Muito quadro? mais raro, muito mais raro. Geralmente a queixa é oleosidade de pele, cabelos oleosos, isso sim. Queda de cabelo pode acontecer, mas ele é um pouco mais raro, não são em todos os casos. Agora, normalmente, pelos, pele oleosa e acne, a gente vê em quase todos os casos de SOP. E como você comentou da questão do aumento do peso, a gente pode dizer que é aquela paciente que vai aumentar a gordura nesta região abdominal? Sim, principalmente aqui na região do quadril, onde ela mais vai ganhar peso, onde ela mais vai ganhar volume. Pode ser que ela tenha ali a perna um pouquinho mais fina e tal, Exatamente. mas aqui é o que chama a gordura atenção. abdominal e também visceral. Tá aí. Doutor, vou te perguntar qual é a última, que é a caixinha que tá ali, que eu não Vamos estou lá. vendo ali. Infertilidade. Infertilidade, que é, muitas vezes, o que vai levar essa mulher ao médico. Esse é um assunto importante, porque muitas vezes quando a mulher já sabe que tem uma síndrome de ovário policístico, ela já vai procurar o médico quando ela quer engravidar para tratar a SOP para engravidar. E muitas vezes esquece de investigar outras causas de infertilidade. Às vezes ela pode ter mais do que uma, às vezes ela pode ter uma SOP associada a uma endometriose. Ela pode ter uma SOP associada a uma trombofilia. Ela pode ter uma SOP associada a outro distúrbio metabólico. Então, às vezes, só tratar a SOP, essa menina volta e fala assim, doutor, eu tratei e não engravidei.
E aí você vai investigar outras causas. Então é importante, quando chega esses casos no consultório do médico, a gente não apenas tratar a SOP, mas também investigar outros fatores que podem contribuir com a infertilidade, para que essa pessoa não fique tanto tempo esperando para conseguir engravidar. Só que quando a gente fala da questão da infertilidade e até da síndrome dos ovários policísticos, a minha dúvida é a seguinte: normalmente, quando essa menina descobre na adolescência, pode surgir uma recomendação do uso até da pílula anticoncepcional, que vai bloquear esse eixo, certo? Certo. Até que ponto, então, a gente pode discutir que hoje ainda é aplicável essa conduta pensando no quadro? Vamos lá, já vamos entrar então nos tratamentos. Vamos começar já por aí, daqui a pouco a gente vai falar de cada um, mas assim, eu acho que aí vale a pena. Vou falar uma coisa que é capaz de chocar as pessoas que estão assistindo. Um dos maiores mitos é que anticoncepcional trata síndrome de ovário policístico. Anticoncepcional não é tratamento para SOP. E a grande maioria usa. Por quê? O que o anticoncepcional faz? Ele vai lá e desliga os seus ovários. Então você para de produzir hormônios. Consequentemente, os sintomas melhoram. Mas você não tratou a síndrome. Eu sempre faço uma analogia, igual você levar o seu carro no mecânico, chegar no mecânico e falar assim: olha, meu carro tá com um barulho no motor, você vê pra mim? Aí o mecânico vai lá, pega a chave, desliga o carro, tira a chave do contato e fala assim: pronto, o barulho parou. Resolveu o problema do carro? Não. A hora que você ligar esse motor, ele vai voltar a fazer barulho. É a mesma coisa que o anticoncepcional faz com a síndrome de ovário policístico. Ele desliga os ovários. Ok, os sintomas vão melhorar. Dá um conforto. Dá um conforto. Só que a hora que essa mulher quiser voltar a menstruar adequadamente ou quiser engravidar, você vai tirar o anticoncepcional e vai voltar tudo de uma forma muito mais intensa, inclusive. Então, tratamento de SOP não se faz com anticoncepcional. Tratamento: 80% dos sintomas de SOP são amenizados e aliviados ou mesmo desaparecem com hábitos de vida. Não tem como tratar SOP sem mudar a alimentação e fazer atividade física. Eu diria que é praticamente impossível. E já, então, a gente vai falar de todos eles, mas já chegou a perguntinha. Claro, vamos responder. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Mônica, obrigada, um beijo. O ovário policístico tem cura? E quando chegar a menopausa? Doutor Domingos Mantelli responde já. Que pergunta top, Mônica. É verdade. Quando chegar a menopausa, que os hormônios mudam, a gente vai responder daqui a pouquinho. Já deixamos uma pergunta bem bacana, né, a respeito dessa questão da cura. E quando chega a menopausa, o que acontece com quem tem a síndrome? Quem tem síndrome de ovário policístico tem cura? Sim. Mas, obviamente, vai ter que mudar hábitos de vida e ter hábitos de vida saudáveis. Então, você consegue, sim, eliminar praticamente todos os sintomas, engravidar de forma natural, é totalmente possível. E quando você chega na menopausa, os sintomas tendem a desaparecer, obviamente, porque você vai perder a ação dos hormônios. Então, você não vai mais produzir os hormônios. Então, consequentemente, todos esses sintomas amenizam e desaparecem. Então, síndrome de ovário policístico, você tem sintomatologia durante a vida fértil. Entrou na menopausa, acabaram. Aí, grande pergunta. Vamos começar a tem mais perguntinha, Glaucia, que já colocar agora, a gente já começa a sortear os tratamentos aqui. Mais uma, então, na tela. Aproveitem. Obrigada, Tati. Um beijo. Tive ovários policísticos, tomei anticoncepcional e quando fiz o exame de novo, já não tinha mais. Eles podem ter ido embora, podem voltar? Boa pergunta. Interessante. Tati, é aquilo que eu acabei de falar. Ele não tratou, ele mascarou. Sumiram os cistos dos ovários? Sim, porque obviamente você parou de produzir os hormônios. Mas a hora que você parar o anticoncepcional, os sintomas retornam. Então, não é um tratamento, é um paliativo. Eu diria que você pode utilizar muitas vezes o anticoncepcional. A gente tem que ter o anticoncepcional como sendo um medicamento de hormônios, certo? Ele tem as suas indicações. Então, você vai utilizar, muitas vezes ameniza aquele sintoma imediato, mas logo na sequência você já tem que introduzir os tratamentos adequados e retirar esse anticoncepcional. Ele não é tratamento, ele não trata. Se ele tratasse, a hora que você usasse durante um período e parasse, não deveria voltar. É igual antibiótico. Você tem uma infecção, você toma, acabou o antibiótico, a infecção foi tratada, foi curada. Então, dizer que o anticoncepcional trata síndrome de ovário policístico é um grande mito. É verdade, doutor Domingos, que o hormônio, então, quando a gente fala da pílula anticoncepcional por um longo período, eles podem ficar
no tecido adiposo e continuar mexendo com os hormônios? Quando você fica muito tempo exposta aos hormônios sintéticos, eles podem sim ficar no tecido adiposo e mesmo após a parada, você ainda ter efeito desses hormônios durante um determinado período. Isso é muito comum em mulheres que usam durante muitos anos e querem engravidar, param a pílula e demoram às vezes 8 meses, 10 meses, 1 ano para conseguir uma gestação natural, porque às vezes está sob o efeito ainda desses hormônios circulantes no organismo. Obviamente em menor quantidade, com menor efeito contraceptivo, mas muitas vezes atrapalhando ainda a produção hormonal natural. E é estoque no tecido adiposo? Geralmente no tecido adiposo. Que coisa, né? Vamos começar a sortear aqui. Vamos lá. A primeira mudança que o doutor Domingos colocaria aqui como tratamento é essa. Alimentação. A alimentação é o básico do básico para tratar, para o início do tratamento da SOP. Então, assim, tem que cortar uma série de coisas? Tem. Geralmente, quem tem SOP tem uma intolerância maior a alimentos com glúten e com lactose. Então, é nítido quando você corta esses alimentos, ou pelo menos diminui a quantidade significativamente, você percebe na hora as mudanças no organismo. A diminuição de oleosidade de pele, a diminuição de acnes, a diminuição de pelos. É muito assim, é imediato. Eu falo para os pacientes, faz um teste, fica 30 dias sem, na volta você me fala como você ficou. E todas relatam uma melhora assim de 70% para mais. E a só com a alimentação. Do açúcar e do próprio carboidrato em si? Mesma coisa, todos eles. Então eu falo assim, você vai ter que cortar para o resto da vida? Não, mas você vai ter que diminuir. E você vai dosar ao longo da vida se vale a pena abusar um determinado dia ou não. Sabendo que quando abusar, pode ser que um sintoma ou outro reapareça. É basicamente isso. Mas você tendo os hábitos saudáveis, fazendo atividade física, comendo regularmente, tendo uma dieta regrada, de vez em quando aquelas escorregadinhas dificilmente vai ser o suficiente para causar um grande estrago. A própria perda de peso pode já melhorar o quadro? Na verdade, o fato de você adequar a dieta e a atividade física já vai ajudar na perda de peso. E tratando a resistência insulínica mais ainda. Aí. Às vezes pode ter até uso de medicamento. Sim, precisa, a gente vai falar. Aqui. Então, mudanças de hábitos, a gente associa a questão da alimentação. Tem alguma atividade física que seja melhor para quem tem a síndrome? Na verdade, a atividade física, no geral, é bom. Musculação, ou mesmo um aeróbico, um crossfit, todos eles ajudam muito, demais para a síndrome de ovário policístico. Aliás, ajuda para tudo, né? Para tudo, também acho. Todo domingo está lá, todo dia na ódio, como é que chama? Hoje de manhã já estava lá, Ódio-orfina. na ódio-orfina, na força do ódio, mas a gente vai. Eu não posso ser o mesmo, porque olha, não, porque eu fico tem aquela com ódio cultura, quando né? eu Não, vamos lá, é bom, endorfina, malhar. Como eu criou uma cultura de ter que gostar da atividade física. Não, eu não gosto, eu detesto, mas é necessário. Então nem tudo que a gente faz a gente gosta, tem coisa que precisa ser feita. Só vai e faz. Glaucia disse que se identificou. Tamo junto, mesmo time. É mais comum, talvez, que a gente imagina, olha lá. Hormônios androgênicos. Para tratar os hormônios androgênicos extremamente elevados, a gente vai ter que entrar com algumas substâncias, muitas vezes algumas suplementações adequadas para fazê-los diminuir. Então, a gente já entra nessa parte de suplementação também, que é extremamente importante. Fazer um equilíbrio de vitaminas, de minerais e não apenas dos hormônios, equilibrar o organismo como um todo. Então, com isso, a gente vai conseguir baixar esses hormônios androgênicos. Então, a gente vai cuidar, eu falo assim, uma paciente que vem com síndrome de ovário policístico, a gente vai cuidar da saúde dela, como um todo. Porque você vai ser obrigado a equilibrar vitaminas, minerais, hormônios, fazê-la ter hábitos de vida saudáveis, então atividade física, alimentação, ela vai emagrecer. Vamos cuidar do intestino, que é super importante. Quem tem SOP tem uma diferença na absorção intestinal, então tem que tratar essa absorção intestinal, entrar com probióticos, com pré-bióticos. Tem uma série de coisas que vão ser feitas. Por isso que é muito pequeno a gente falar anticoncepcional trata SOP. Não trata. Tem muita coisa que a gente tem em volta para poder coordenar, regular e tratar, do que o anticoncepcional vai fazer isso com tudo. Não vai. É uma síndrome metabólica. Está num local... Plurimetabólica, porque é muita coisa. Ela é localizada, no entanto, ela é metabólica. Exatamente. Mexe com o organismo inteiro. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, eu vou sortear mais um aqui, ó. Controlar oleosidade da pele. Isso a gente vai controlar com o quê? Basicamente a alimentação e a hora que a gente abaixar os hormônios androgênicos, automaticamente a oleosidade também diminui. Muitas vezes tem necessidade de entrar com medicamentos aqui, nesse momento. Existem alguns medicamentos que ajudam no controle, alguns até diuréticos para ajudar nesse controle. Então o médico vai ver qual que é a melhor indicação. Mas a hora que a gente controla os androgênios, a gente controla a oleosidade de pele.
E, doutora, eu te perguntar o seguinte, quando a gente está falando dessa questão até da oleosidade da pele e tal, claro que a gente sabe que algumas mulheres vão ter mais desconforto do que outras. Sim. E aí tem que avaliar também a profissão daquela mulher, o que ela está exposta, para tentar entender também o que vai ser benéfico individualmente, Exato. né? Estresse. Então. Eu peguei uma paciente recente, para ela era muito difícil, que ela falou assim, doutor, mas como é que eu vou cortar glúten, lactose? Eu trabalho fazendo doces. Então, olha só como eu falei, aí complica a vida. É. Então, assim, tem casos e casos. E tem casos de síndromes que são bem mais exacerbadas, com sintomas muito expressivos, e outras menos, outras com sintomas bem mais brandos. Então, cabe também ao médico diferenciar e adequar o tratamento para cada uma delas. Vamos colocar a perguntinha, Glaucia, que eu pedi para mandarem tanto. Vamos para a próxima, então, perguntinha do público, olha lá. Vamos lá. Larissa, obrigada, um beijo. Cisto funcional no ovário é normal? Boa pergunta. Larissa, isso vem muito nos exames quando a gente faz, né? Faz o ultrassom transvaginal e vem lá, cisto funcional no ovário direito, por exemplo. E as mulheres ficam preocupadas. Cisto funcional, o próprio nome já diz, é normal, ele é funcional, ele tem uma função. Que função? Ele é um cisto ovulatório. Geralmente, quando você vai ovular, aquele folículo que se forma, ele rompe, libera o óvulo para a ovulação, se fecha e forma ali um cisto, chamado de cisto funcional, porque ele é decorrente da ovulação. Então, ele é normal. Muitas vezes, se na hora desse rompimento e fechamento, um vasinho sanguíneo se rompe e sangra para dentro do cisto, ele vai se enchendo de sangue e vira um cisto hemorrágico. E esse cisto hemorrágico, ele pode ou não ser perigoso, porque ele pode ficar pequenininho e reabsorver, ou ele pode crescer, romper, cair sangue na cavidade abdominal e aí muitas vezes necessitar até mesmo de uma cirurgia. Então tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Mas o cisto funcional é totalmente normal, é fisiológico. Mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Drica, um beijo. Quando é diagnosticado com ovário hemorrágico, geralmente é conduzido à cirurgia? Então, acabamos de falar. Uma ainda a outra. É basicamente isso. Na verdade, a hemorragia ovariana você pode ter por vários motivos. Eu posso ter um endometrioma de ovário, que é composto de células de endometriose, que rompe e sangra. Um cisto hemorrágico que rompe e sangra. Então, você pode ter um ovário com um cisto muito grande, que muitas vezes ele pode torcer devido ao tamanho, o que leva a uma dor muito grande e também necessita de cirurgia. Mas, via de regra, se o cisto romper, tiver muito sangue na cavidade abdominal, ou se ele torcer, levando a um quadro de abdômen agudo também, aí sim é necessário cirurgia. Porque vai ser Mas nem sempre a cirurgia significa retirar este ovário. O médico vai abordar, vai retirar o cisto, vai suturar ali o ovário, fechar e o ovário permanece. Na grande maioria, o ovário é recuperado. Temos tempo para mais uma perguntinha. Vamos lá na tela. Sarinha, beijo, obrigada. Quando não engravida fácil, então pode ser ovário policístico? Olha, Sara, pode ser tantas coisas, mas tantas coisas. Tem uma aula que eu dei até nas universidades, sobre infertilidade, investigação de infertilidade. Mas assim, tem uma chave no meio escrito infertilidade e várias perninhas saindo de causas. Tem mais ou menos umas 50 causas que a gente tem que investigar. Lembrando que a infertilidade nem sempre é relacionada só a fator feminino. Sem dúvida. Pode ser masculino. Então tem muitas coisas. A SOP é apenas uma das causas de infertilidade. Entendendo que infertilidade é uma dificuldade de engravidar ou de levar a gestação adiante. Tá. Não é esterilidade, que é quando a mulher não pode engravidar. Então, a síndrome atrapalha, mas ela não impede. Se tratada, você consegue engravidar. E falamos vários pontos de tratamento importantes que a gente pode fazer, certo? Mudança de hábitos, mudança na alimentação. Vou agradecer meu médico querido, grande amigo, referência na área, ginecologista e obstetra, Dr. Domingos Mantelli, no @Domingos Mantelli, tudo junto, @Domingos Mantelli, tudo junto, vocês acompanham. Bolão de amanhã. Bolão de amanhã, 3-1 pro Brasil. Eu vou de 2-1 pro Brasil. Obrigada, doutor. 3-1. Sempre um prazer, viu? Beijo, beijo, meninos. Até amanhã. Meio de meia. Até. Obrigada.